vez do sono, o samba. Também teve autógrafo para inglês ver. A taça passou de mão em mão até chegar ao Brasil. Já era dia quando o avião pousou no aeroporto em São Paulo. Uma bandeira do clube identificava os heróis. Segundo a Polícia Militar, 5.000 torcedores esperavam para ver os jogadores. O time saiu em carreata pela maior cidade do país. Atrás do trio elétrico, seguiam torcedores a pé, de bicicleta e de moto. Papai Noel, que veste as cores do São Paulo, também estava presente. Em cada viaduto, os torcedores se agrupavam para ver o time passar. Um deles caiu, sofreu traumatismo craniano e foi levado ao Hospital das Clínicas. O desfile ocupou 2 pistas da Via Dutra em direção a São Paulo. A comemoração dos São Paulinos também provocou um grande congestionamento na Marginal Tietê. No centro, a multidão era ainda maior. O Viaduto do Chá, um dos cartões postais de São Paulo, ficou tricolor. Os governantes da cidade e do estado que deram nome ao tricampeão também pararam para fazer festa. A prefeitura do palmeirense José Serra e o Palácio dos Bandeirantes do santista Geraldo Alckmin, ambos pré-candidatos do PSDB a presidente, disputaram quem fazia a homenagem maior. Primeiro, Serra acenou da varanda. Depois desceu do gabinete para recepcionar os jogadores no calçadão em frente à prefeitura. Para evitar tumulto, apenas Rogério Ceni foi cumprimentar o prefeito. José Serra ergueu a taça que o São Paulo ganhou no Japão. Entregou uma placa e a bandeira da cidade ao capitão do São Paulo. Já Geraldo Alckmin abriu as portas do Palácio dos Bandeirantes aos torcedores, onde Rogério Ceni quase chegou sem voz. Sem dormir há 44 horas, aí não é brincadeira. Alckmin repetiu o gesto de Serra. Entregou uma medalha de honra ao mérito aos jogadores do São Paulo. O governador também assinou um decreto nomeando a mais nova linha do metrô da capital paulista com o nome do time. Se hoje o homem estivesse na lua, diria que o mundo é tricolor. O vermelho, o preto e o branco tomaram conta das ruas, num movimento que começou no aeroporto em Guarulhos, onde todos os caminhos levavam ao tricampeão mundial. Há 12 anos nós estamos esperando por esse momento. Rogério Ceni também não aguentou esperar. De bandeira na mão, deu um sinal para o começo da festa. Ele só não sabia o que viria pela frente, já no interior do aeroporto. Tocar nos campeões, agradecer o título, fazer um carinho meio sem jeito, mas eles gostaram. Magnífico, excepcional. Não era só isso. Trocados, os jogadores do Tri eletrizaram a torcida, que finalmente pôde ver os heróis e a mais nova relíquia da coleção de troféus. Alegria de mais de 10.000 pessoas que transformaram os canteiros da avenida em Guarulhos numa enorme arquibancada. Gente de todas as idades, emocionadas, que incontidas quase abraçaram o caminhão. No alto, os jogadores se revezavam no comando de uma carreata que parou as ruas de São Paulo. Cada um acompanhou como pôde, e mesmo quem tinha de trabalhar, deu um jeito de participar. O cansado mineiro, herói do título, ainda sorria quando a alegria tomou conta do centro da cidade. Depois de 2h30, a carreata chegou ao centro de São Paulo. E aqui na Avenida Ipiranga, ela teve que andar muito devagar, porque a avenida estava completamente tomada pelos torcedores. Quem não pôde descer, viu de longe. E quem viu de perto, tomou conta do asfalto. Não tem pra ninguém, negão! O maior do mundo! O São Paulo, que foi homenageado pelo prefeito José Serra, contagiou as avenidas paulistanas. A cidade que nunca parou para ver, ouvir e dar passagem. E para fazer homenagens como a do governador Geraldo Alckmin. E só então, depois de 9 horas, finalmente o campeão do mundo pôde levar a taça para casa. No Morumbi, ela era esperada por milhares de torcedores. E cada vez que eles torçam mais a gente vai jogar, mais a gente vai buscar o nosso objetivo, que é cada conquista. Os balões deram cores ao estádio e o novo orgulho foi saudado com uma chuva de papel picado e exibido em uma volta olímpica que entra para a história do único clube brasileiro a ganhar 3 vezes o Mundial.
Carlos Luciano da Silva. Esse é o nome do grande herói tricolor na decisão do Mundial Interclubes. Natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ganhou o apelido de Mineiro pelo seu jeito simples, humilde e, como todos dizem, quietinho, que ele sempre chega de mansinho, comendo pelas beiradas. E foi mais ou menos isso que aconteceu na grande decisão do Mundial contra o Liverpool. Quando menos se esperava, o pequenino mineiro, no auge dos seus 30 anos e 1,69 m de altura, penetrou na zaga de grandalhões para marcar o gol do título tricolor. O incansável mineiro iniciou sua carreira como profissional no Rio Branco de Americana. Jogou também no Guarani e na Ponte Preta. Mas foi no São Caetano que Mineiro chamou a atenção dos principais clubes do Brasil. Com o Leão na seleção, o volante foi convocado para a disputa da Copa das Confederações em 2000. Chegou ao tricolor do Morumbi em janeiro de 2005, fazendo sua estreia diante do Ituano no Campeonato Paulista, na vitória por 4-2. Ao todo, foram 62 partidas com a camisa do São Paulo. Acumulou 3 títulos, o de campeão paulista, da Libertadores e do Mundial Interclubes. Ao todo, são 6 gols pelo tricolor, sendo que esse último, o do título mundial, sem dúvida nenhuma, estará eternizado na memória do torcedor são paulino. Tri felizes, tri orgulhosos, tri campeões, com a corneta. E a garganta como instrumentos, os torcedores se aglomeraram em frente ao Morumbi, já apelidado de Moruntri, para homenagear a equipe. Alguns exageraram na comemoração do triunfo, outros tripudiaram o maior rival. O corintiano, se quiser conhecer o Japão, tem que casar com a japonesa e o resto é conversa. E é São Paulo, tri, O Corinthians tem que correr muito para chegar onde o São Paulo está. Mas quem sabe um dia eu não vou estar aqui vivo para isso. Foram muitas horas de espera até o trio elétrico, também chamado de tri elétrico, surgir na Praça Roberto Gomes Pedrosa. A festa, iniciada 2 dias e meio antes em Yokohama, finalmente pôde ser vista no estádio tricolor. 10 horas depois de ter desembarcado em São Paulo, o time chegou ao estádio do Morumbi. O volante mineiro, o herói do tri, ergue a taça. Os jogadores recebem agora o carinho da torcida. Cerca de 15 mil são paulinos estão na Praça Roberto Gomes Pedrosa, recepcionando os heróis do São Paulo. São Paulo comenzó o ano para ser campeón, fue el objetivo de todo el mundo. Encaramos el Paulista para ser campeón, fuimos campeones. Encaramos a Libertadores para ser campeón, fuimos campeones. Encaramos un Mundial para ser campeón, fuimos campeones. Infelizmente, no Brasileirão, o calendario no permitió que São Paulo pudiese encarar con la seriedad necesaria, sino sería un año más espectacular, tal vez en la historia de un time brasileiro, mas somos seres humanos e também não dá para todo, né? Apenas 6 atletas tiveram fôlego para suportar a maratona até o fim. Rogério Ceni, o mais assediado, entrou no gramado cercado por seguranças. No meio da confusão, o goleiro sofreu um corte na cabeça. Nada que tenha tornado menos especial o momento vivido pelo capitão. À beira da exaustão, o melhor jogador do Mundial tentou dar a volta olímpica. Mas Rogério só teve força para percorrer alguns metros. Parte da torcida não conseguiu ver a taça de perto. Alguns deixaram o Morumbi decepcionados. No entanto, a maioria se esbaldou na comemoração. São Paulina de coração, é tri. O título conquistado pelo São Paulo fez a torcida tricampeã do planeta ganhar novos adeptos. Essa é apenas uma das muitas consequências positivas de entrar para a história.
tristeza, revolta, desalento. O rosto de Gerard passava todos esses sentimentos. Mas o mais impressionante na imagem do jogador era a solidão. Uma solidão cruel. Uma solidão solitária. Isolada. Como se o estádio de Yokohama tivesse se transformado num imenso deserto. Sentado no gramado, ele não tinha nem como chorar. Estava só. Não tinha um ombro amigo, como Pelé teve o de Gilmar na Copa de 58, quando chorou a vitória. Estava ali, olhando para o vazio, sem entender direito. 11 jogos sem levar um gol, 12 jogos sem perder. Quem era o São Paulo? A vitória era certa. Nós somos um time hoje invencível. A bravata tinha sido desse próprio Gerard na véspera da decisão. Agora, a solidão. O desamparo. A realidade ainda não está totalmente clara. A intensidade da dor não lhe permitiu que as lágrimas viessem aos olhos. Pobre Gerard. A derrota sempre deixa marcas terríveis. A derrota não ensina nada, apenas a suportar a dor. O atacante Grafite estava mais para uma estrela pop do que para um jogador de futebol. Mas nem os óculos escuros escondiam cansaço. Quase todos se renderam, menos o superintendente do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, que não perdeu a chance de provocar os rivais. O passaporte de cara que é vencedor é assim, irmão. Passaporte de São Paulino, ó. Tem carimbo pra caramba. A cara do técnico Paulo Autuori não escondia o sabor da conquista, mas ele estava pensando em outra coisa. Bom tempo, sol, faz falta, né? Saudade de um calorzinho, né? Uma carne. E se um inglês visse o Rogério Ceni pela frente, certamente falaria poucas e boas por ter fechado o gol na final. Mas este aí não, preferiu um autógrafo e uma foto. Até um dos tripulantes entrou na festa. Fez questão de tirar uma casquinha da taça. Enquanto isso, fora do tumulto, Mineiro continuava na dele. Nem parecia que tinha marcado o gol do título do tricampeonato mundial. Aqui descansando, né? Viagem longa. Aproveitar no Brasil também. Cada um tem uma maneira aí de se expressar e a gente respeita cada um. Talvez ele ainda estivesse sonhando. O meio-campo Souza estava mais preocupado em responder ao atacante Cissé, que teria menosprezado os São Paulinos. Cissé, né, falou que ia ser 5-0. Depois do jogo na comemoração, na beira do campo lá, começou a nos olhar com cara feia, né? Começou a olhar, encarar. E aí? Arrogante, né? Eu olhei pra ele e fiz, tipo assim, o choro é livre, né? Aloísio ainda estava com um gostinho do título. Nem nos mais belos sonhos ele imaginava que seria campeão mundial na segunda partida pelo São Paulo. Até os mais acostumados ainda estavam deslumbrados. Cicinho não esperou nem chegar em casa para rever o inesquecível. Entre uma bagunça e outra, um tempo para o cochilo. Porque depois, a festa só parou no Brasil. Foram 12 anos sem sentir a maior emoção que esse tal de futebol nos proporciona. E é mesmo algo de outro mundo. É do Japão. O gol de Mineiro. Os milagres de Rogério Ceni. Frio na espinha, suor nas mãos. Aflição que era misturada com um tipo de otimismo. A fé pela conquista do tri começava a aumentar. As pernas, os braços pareciam não fazer mais parte do corpo. Os olhos ficavam o tempo todo grudados na TV. A cabeça estava a mil.
O jogo parecia interminável. A angústia, enfim, acabava. No chute de Rogério Ceni, o apito final do árbitro, os braços de Mineiro para cima. Explosão. Comemoração. Choro. O tri virava realidade. Yokohama estava colorida de vermelho, branco e preto. Alegria lá, festa aqui. O barulho dos rojões e das buzinas dos carros ensurdecia a cidade. O hino tricolor era entoado. De crianças a idosos, as vozes ganhavam corpo. O dia ficou comprido. Não dava para dormir. Pensar em outra coisa era impossível. A volta dos heróis começava a ser sonhada. O sonho de parar uma cidade parecia longe. Mas virou realidade. Uma chegada de arrepiar. Que chegada! De campeão, de tricampeão. O mundo voltava-se para o Brasil, para São Paulo, para o São Paulo. 2 dias depois do feito histórico, as ruas estavam tomadas. Que emoção diferente. Cansados, os heróis do Tri resistiram até o final. Prefeitura, Palácio do Governo. Os compromissos dos heróis foram cumpridos, ou melhor, quase todos. Faltava ele, o Morumbi. Finalmente, a chegada ao estádio. Mais festa. Emoção que não acaba mais. Um cansaço que valeu. E ficou para a história. Souza falando inglês. Olha lá, deram o troféu pra ela. Puta, que bagulhão de aeromoço, hein, velho? Nossa, Lufthansa. Isso o que, Lufthansa? Aí, jogando next year. We're looking forward to. Jogar de novo no Brasil. É um paraíso, onde contigo eu queria estar. Quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim. Marinho. Vai como? Vou dar a volta no mundo, eu vou ver o mundo girar. Eu saio daqui, vamos morar no passado.
metade do caminho. O que você está esperando encontrar lá em São Paulo? Eu? Bom tempo. Sol. Faz falta, né? Saudade de um calorzinho, né? Uma carne. Ah, boa lembrança. E a festa na rua, o que você acha, Igor? Você faz um tipo discreto. Se tiver que subir no caminhão do Corpo de Bombeiro, vai subir ou não? Prefiro embaixo. Junto com o motor. E aí, Fabão, teve que declarar o ouro, é? Que ouro, nada, o ouro tá aqui, ó, guardado. Deu problema não, né? Não, tudo tranquilo. Deu pra cansar já, né? Pelo amor de Deus. Preciso de uma cama urgente. Chegar em casa. Chegando daqui 2h30, se Deus quiser, nós estamos no solo brasileiro aí, vamos comemorar bastante. Chegar em casa logo. Vai ter mais uma viagenzinha pra fazer lá em cima do caminhão, não vai não? Ah, mas essa aí é que a gente ainda mais espera. Essa aí. Eram 12, agora faltam 2 pra gente chegar no Brasil, hein? Falta pouco. No Brasil não é Falta pouco, mas vai ter muita viagem lá de caminhão também. Não, mas aí é válido. É válido. Chegar no Brasil, a galera vai estar esperando e a gente vai fazer a festa. Você sabe que é só pular de paraquedas, né? Você tá na porta de casa já. Na porta de casa. Eu e a Luísio. Pois é. Luiz também. Vai Eu arriscar? perguntei ali pro comissário ali, mas ele falou que não trouxe paraquedas não, mas se tivesse, é muito claro. Eu ia ficar por aqui que tô com saudade da minha família. Voltar ao Brasil novamente, poder jogar por uma equipe vitoriosa, uma equipe de grande respeito no futebol mundial, conseguir 2 títulos em 5 meses de São Paulo, né? Libertadores e Mundial, acho que pra mim não tem valor, não tem preço. Acho que esse título, sem dúvida, vai ficar guardado pro resto da vida. De novo você tá assistindo o jogo? Esses caras Faz o gol. Esses caras empatam. Agora que você revê o jogo, o que você acha, Cicinho? Como é que você acha que foi o jogo? Difícil. Essa partida, pra ver se eles empatam. Temos ainda uma informação para os passageiros com rumo de conexão. Que assinatura, hein? Oi? Que assinatura, hein? Essa aí mais R$100, você come lá no... Lá na... Hã? 21 de dezembro. O Morumbi está em silêncio. Guarda recordações de uma tarde inesquecível. Vamos lembrar rapidinho como foi. Os jogadores chegam às 6h30 da manhã da terça. Desfilam pelas ruas, são acompanhados pela torcida. Estão cansados, mas não se cansam de sorrir. No Morumbi está o bloco da paciência. Desde as 10 da manhã vão chegando. Aos poucos, sem pressa. O estádio tricolor começa a ter cor. A ter as 3 cores de um time que é tri. São crianças, pais, adolescentes, mulheres. O tempo passa. A carreata segue o seu caminho. E a torcida espera. E a torcida aumenta. O barulho aumenta. A ansiedade aumenta. O São Paulino descobre que quando se está feliz, a espera não incomoda. Não tem pra ninguém, negão! O maior do mundo! O maior goleiro do mundo! São Paulo! Tricolor! Campeão do mundo! 5 da tarde. O cansaço deixou gente no caminho. Poucos jogadores resistem à jornada. Cada vez que eles torçam mais a gente vai jogar, mais a gente vai buscar o nosso objetivo, que é cada conquista. Não importa quanto eles são poucos que nesta hora valem por todos, e todos que valem por uma nação.
O estádio do Morumbi vai ganhar alguns dias de férias, mas no dia 25 de janeiro deverá novamente estar lotado para o primeiro jogo do São Paulo no Campeonato Paulista. Atual campeão da competição, o time estreia contra o Juventus. O ano do capitão São Paulino começou com muitos gols de falta. O primeiro foi esse contra o América no Paulistão. Depois foi a vez do goleiro Sérgio sofrer na goleada de 3-0 sobre o Palmeiras. Na Libertadores, Rogério mostrou seu cartão de visitas à Universidade do Chile e foi um golaço. No Campeonato Brasileiro, um gol especial, seu primeiro contra o Corinthians na goleada por 5-1. Mais um clássico, de novo Palmeiras, agora na Libertadores. Rogério fez gol fundamental na vitória por 2-0. Contra o Tigres do México, ele abusou. 2 golaços de falta. E poderia fazer história, mas acabou perdendo um pênalti no fim do jogo. Outro gol importantíssimo. Pênalti na semifinal contra o River Plate. No último jogo do Brasileirão contra o Atlético Paranaense, Rogério fez mais um de falta. Já em Tóquio, o camisa 1 tricolor fez história. Contra o Al Ittihad da Arábia Saudita, o primeiro gol de um goleiro em mundiais de clubes. E para fechar, deixamos de lado o artilheiro. Bom, de resto, o torcedor são paulino sabe muito bem o que aconteceu.